Hoje faz 15 anos, né, que o furacão Catarina atingiu a nossa costa aqui em Santa Catarina, um fenômeno impensável até então. Surpreendeu moradores, especialistas inclusive. 14 cidades decretaram estado de calamidade pública, 7 ficaram em situação de emergência. Mas o que mudou de lá para cá? Reportagem de Eduardo Cristófoli. Uns 3 dias sem comunicação, né, sem luz, sem água, sem telefone, né? Então o pessoal, depois que passou, que a gente viu na televisão, meu Deus, as pessoas dizem assim, não viveu ninguém lá. As pessoas ficaram meio que sem endereço, sem saber aonde ir. Incontrolável. O que começou como uma tempestade em alto mar se transformou em um dos fenômenos mais assustadores que já atingiu o estado de Santa Catarina. Na rota inicial, o alvo seria a Grande Florianópolis, uma região com mais de 1 milhão de habitantes. Mas os mesmos ventos que deram força e velocidade ao Catarina também o empurraram para o sul. E ele atingiu a costa brasileira na divisa entre Santa Catarina e o estado gaúcho. Foi triste, né? Muita coisa aconteceu assim, mas vai indo com o tempo a gente esquece um pouco. Mas foi horrível. A tempestade atingiu em cheio os municípios catarinenses de Passo de Torres, Balneário Gaivota, Balneário Arroio do Silva e ainda a Praia de Torres, no Rio Grande do Sul. O universo acadêmico empurrou o Frederico para o olho do furacão. Ele era um dos integrantes do Grupo de Estudos de Desastres Naturais da UFSC. O grupo chegou ao sul do estado horas antes do furacão chegar à costa catarinense. Eles queriam registrar o maior número de informações possíveis sobre aquele inesperado e impressionante fenômeno. Viveram momentos de angústia e muito medo. E a gente ficou ali de frente praticamente para a praia, encostado na parede e um vento absurdo, né, de norte, com uma parede de água e vento, e a percepção que a gente tinha é que se desse um passo para frente, poderia sair voando. Teve casa que ficou de cabeça para baixo. O vento arrancou telhados, postes, derrubou árvores. Mais de 30 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. 2.000 edificações foram completamente destruídas. Pelo menos 78 pessoas ficaram feridas e 11 pessoas morreram. 10 delas eram pescadores. Os barcos em que eles estavam naufragaram a 20 quilômetros do farol de Santa Marta, em Laguna. E um homem morreu após uma árvore cair sobre o carro que ele dirigia. Eu cheguei na casa do vizinho e pedi socorro, assim, ó, leva o trator, vamos tentar levantar a árvore, porque a mãe e o pai estão dentro do carro trancado. Quando eu voltei de novo no carro, a mãe já tinha saído. Ela saiu sozinha. E eles falaram para mim me recolher, né? Ó, tu se recolhe, vai para um lugar seguro, que o teu pai não tem mais jeito. Até hoje, as dimensões da tempestade parecem absurdas. Mesmo nas áreas de menor intensidade dos ventos, o impacto foi muito severo, principalmente na agricultura. Então as bananeiras, as arrozeiras bastante afetadas, muitos silos também foram destruídos, mesmo nessas zonas de baixo impacto. 14 municípios catarinenses decretaram estado de calamidade pública e 7 situação de emergência. O prejuízo na época foi de quase R$1 bilhão. A tempestade, que começou na terça sobre o oceano, atingiu a costa catarinense 4 dias depois. Especialistas americanos alertaram as autoridades brasileiras de que se tratava de um furacão, mas muitos pesquisadores e meteorologistas duvidaram disso. Foi uma surpresa geral, porque toda a teoria, né, que se tem é que a região da América do Sul não tem as condições necessárias para esse tipo de formação. Então foi uma surpresa muito grande. Os veículos de comunicação divulgaram alertas para a evacuação voluntária das cidades do extremo sul do estado. Não se tinha nenhum protocolo de como agir. Então nós baixamos o material da FEMA, que é a Agência de Gerenciamento de Emergências dos Estados Unidos, e traduzimos essas informações de como agir antes, durante e depois. Essas informações foram repassadas para as rádios, para os meios de comunicação, para que as pessoas pudessem se preparar para o evento. Apesar de todos os estragos, só 1 ano e 3 meses depois é que a comunidade científica brasileira reconheceu o fenômeno oficialmente como um furacão. O Catarina teria atingido ventos de 180 km por hora. Mas esta é uma estimativa. Não há precisão neste número porque não tinha nenhuma estação meteorológica nos 3 municípios mais afetados pelo furacão. A estação mais próxima, a de Siderópolis, fica a 50 quilômetros de distância e registrou ventos de 146 quilômetros por hora. Mesmo naquela época, os próprios modelos que são específicos atmosféricos, né, que fazem previsão de furacão, também foram rodados naquela época
especificamente para a nossa região, que nunca era feito. A mesma forma hoje existe, né? São modelos mais precisos, com maior antecedência, tudo evoluiu de uma forma geral em termos de meteorologia. Em 15 anos, segundo a Epagre-Ciran, triplicou o número de estações meteorológicas no estado. Hoje, são aproximadamente 300 espalhadas por Santa Catarina. Na época, tinha apenas um radar meteorológico sob o controle do poder público em território catarinense. Era o da Aeronáutica, instalado no Morro da Igreja, em Urubici, na Serra. O governo do estado instalou outros 3. Um em Lontras, no Vale, um em Chapecó, no Oeste, e outro em Araranguá, no Sul, garantindo a cobertura de 100% do território catarinense. A leitura dos satélites, que em 2004 era de hora em hora, agora é atualizada a cada 15 minutos. A Defesa Civil, antes apenas um departamento atrelado à área de segurança pública, agora é Secretaria de Estado. Foi montado o CIGERT, que é o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, e ainda outros 20 centros regionais pelo estado. Os equipamentos de alta tecnologia instalados em solo catarinense, no mar e lá em cima, no espaço, permitem prever e alertar a população sobre tempestades severas com dias de antecedência. Mas e você, sabe o que fazer com essa informação? As nossas casas e as novas construções possuem abrigos capazes de proteger os moradores diante de ventos acima de 180 km por hora? A gente sabe, não tem como barrar ou desviar um fenômeno desses. Saber que ele está chegando ajuda. Mas não é o bastante. Fazer o que com essa informação? Correr para onde? Para Maria Lúcia, que coordenou a construção do Atlas de Desastres Naturais do Estado, o que falta é conscientização. Da própria escola poderia reforçar, né, na sua programação, né, como é que a sua comunidade se comporta diante disso, né? Trabalha-se muito com a questão do lixo, também se vê que não tem esses cuidados, né, embora saiba das consequências. Ainda falta um amadurecimento da população frente aos desastres, que poderia até diminuir bastante os danos, né? Hoje, o Frederico é gerente de monitoramento e alerta do CIGERT. Na avaliação dele, não há necessidade de cada casa ter um abrigo, mas ele defende que é preciso repensar a forma de construção de alguns prédios públicos, principalmente aqueles usados como abrigos coletivos diante de desastres naturais. Essa questão de plano de contingência para cidades específicas, para furacões, a gente não tem aqui no estado. Mas, por outro lado, nós temos planos de contingência para desastres de forma mais genérica, né? E o estado está muito mais preparado para o enfrentamento de grandes desastres.